Meus queridos irmãos e amigos, com alegria eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma rica oportunidade que o Senhor Deus nos proporciona para trazer um resumo das lições bíblicas do quarto trimestre do ano de 2025. E estamos de posse com o conteúdo da lição número 3, que será aplicada neste próximo domingo, dia 19 de outubro de 2025. Cujo tema, o corpo e as consequências do pecado. É uma lição que segue a série de lições sobre corpo, alma e espírito. É um tema importante para nossas vidas e aos queridos amigos que estão a acessar este conteúdo de mídia digital. Eu me apresento como o irmão José Arilton Cândido, cooperador da obra do Senhor Jesus Cristo, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Patu, estado do Rio Grande do Norte. E como cooperador auxiliar, também aluno da Escola Bíblica Dominical, desde a minha juventude, desde que confessei a minha vida de fé para trilhar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, observando os estatutos do Senhor para o aperfeiçoamento aqui na terra, até o dia da vinda de Cristo Jesus. Portanto, meus amados, o corpo e as consequências do pecado é o que iremos ver no dia de hoje. O texto áureo de nossa lição diz o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. A verdade prática de nossa lição diz o seguinte: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo e na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Portanto, aqui está o texto áureo da nossa lição e a verdade prática, que vai tratar justamente o que ocorreu com o nosso corpo, ou seja, vamos ver as consequências pós transgressão do homem, o que afetou este corpo humano aqui na Terra enquanto estamos vivendo com a nossa alma e espírito habitando nesta casa chamado corpo humano. A leitura bíblica em classe, ela está baseada em dois livros da Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 3, versículo 17, e também Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 ao 7. E eu quero ler apenas Eclesiastes capítulo 12, de 1 a 7, que traz para nós o entendimento de que o homem deve se preparar para a velhice e para a morte. E é uma mensagem direcionada à juventude, que todo ser humano, todo jovem, deve se preparar para a velhice e também para a morte. Portanto, a mensagem do Senhor no livro do pregador, Eclesiastes capítulo 12, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento, antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem as moeduras, ou os moedores, pois já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também, quando temerem o que está no alto,
e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia da prata, ou de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Muito bem, desejamos que, na direção do Espírito Santo, possamos interpretar, o querido ouvinte possa, de posse da sua Bíblia Sagrada, interpretar perfeitamente o que diz de forma integral para a nossa vida aqui na Terra, ou seja, o que diz espiritualmente para a nossa observância de vivência aqui na Terra, o capítulo 12 de Eclesiastes. O comentador da nossa lição, o nosso pastor Silas Queiroz, ele traz na introdução: o homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. A primeira transgressão foi justamente a queda do homem no Éden. O homem, ele trouxe para si próprio a sentença da morte espiritual, a sentença da morte física e também as consequências para uma vida aqui na terra debaixo do sol da justiça de Deus. Por que eu chamo sol da justiça de Deus? É porque o Senhor, nosso Deus, ele, com o seu amor infinito para com o homem, ele preparou em Cristo Jesus, ainda no Éden, a salvação para a humanidade, originada do homem, Adão, do primeiro homem, prometendo o segundo homem perfeito, o Senhor Jesus Cristo, para a redenção da humanidade. Portanto, todos nós estamos debaixo da justiça de Deus, ou seja, debaixo da ira de Deus. Ele condena o pecado, a transgressão do homem, portanto, ele ama o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, nesta introdução, eu quero deixar aqui bem claro para os queridos ouvintes que o Senhor Deus, ele adotou-nos no princípio, no Éden, na pessoa de Cristo Jesus, com a sua infinita misericórdia, desfazendo a injustiça de Satanás sobre a criação de Deus, ou seja, sobre o projeto humano que ele estabeleceu para o homem no Éden. O homem perdeu esta posição sublime de viver uma vida abençoada, de viver uma vida isenta de todos os problemas existenciais da terra. No entanto, o Senhor Deus não eliminou este homem, proporcionando a ele o Salvador, para que nós possamos, em Cristo Jesus, herdar o plano através de adoção, ou seja, filhos adotivos em Cristo Jesus, para que, em breve, possamos viver uma vida plena, abençoada, nas mansões celestiais, conforme nos orienta a palavra do Senhor, nosso Deus. Eu vou aqui dar uma pausa para um rápido intervalo e logo voltaremos com o primeiro tópico da nossa lição, da perfeição à morte, ou seja, o homem que vivia em perfeição e agora vive no ambiente da morte. Meus irmãos, voltando aqui para o nosso tema da lição, o corpo e as consequências do pecado. O primeiro tópico diz o seguinte: da
perfeição à morte. Ou seja, o homem que estava em um estado de perfeição da criação de Deus, agora ele está em um estado, passou a estar em um estado de imperfeição, onde gerou a morte por causa da desobediência, ou seja, o pecado que é chamado ato de desobediência contra a ordenança divina. A certificação divina, como podemos entender isso? Além da perfeição, fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. E eis que era tudo muito bom. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Neste ponto, nós abordamos uma vida de tranquilidade, ou seja, um homem que foi formado do pó da terra, o Senhor soprou o fôlego de vida em seus narizes, concedeu a este homem alma vivente e um espírito, que é justamente a temática que estamos estudando neste trimestre: corpo, alma e espírito. Como já vimos nas lições anteriores, na primeira lição e na segunda, e muito bem debatido sobre este aspecto de corpo, alma e espírito, é bom esclarecer ao amado ouvinte que esteja acessando este vídeo que você, que ainda não conhece a grandeza de Deus na sua vida, você possui um corpo criado por Deus e você, neste corpo, habita a alma e o espírito. Portanto, este homem, no princípio, era um homem de natureza sublime, ou seja, ele vivia no campo da inocência. Ele não tinha as malícias da maldade, porque ele não conhecia o mal. Ele não tinha uma mente esclarecida ou um coração voltado para a natureza da desobediência. Isto foi despertado sobre o conceito do mal e do bem quando ele desobedeceu a Deus. Ou seja, imagine morarmos em uma pátria, imaginemos morar em um ambiente em que tudo é perfeito. O homem não sente angústia, não sente dor, o homem não sente desprezo, o homem não sente o sentimento da culpa, o homem não sente a solidão. Justamente era este ambiente de perfeição, que tinha uma semelhança como a morada celestial. E neste campo em que Deus estabelece para o homem a sua morada terrena, que no princípio se identifica como o jardim do Éden, este lugar é um lugar em que Deus jamais permitiu que o homem fosse um habitante transgressor. O fato é que este homem, quando transgride, ele é afastado deste ambiente, deste local sublime, deste local natural que Deus criou. Ele é expulso do jardim do Éden para então viver uma vida agora debaixo da sentença de Deus, como diz a palavra do Senhor, que o homem agora recebe a sentença para que ele lavrasse a terra e comesse do suor do seu rosto. Este homem que não morria passou agora a ser uma pessoa que passou a morrer espiritualmente primeiro e em seguida posteriormente ele provaria a morte física. Este homem que na verdade não sentia dores, não sentia fadiga, ele estava em uma condição de vida eterna. Essa condição ela foi desfeita justamente por causa da desobediência. E aqui o comentador, nesta parte da perfeição à morte, ele também fala que o pecado trouxe a dor da decepção na vida do homem, a dor das frustrações, e eu creio
que não existiu maior dor na vida do homem lá no Éden, quando ele entende que cometeu uma transgressão perante o seu pai, perante o seu Criador, mediante tanta intimidade que Adão e Eva tinham com Deus naquele habitat. Agora ele passa a ter vergonha de Deus, se esconde para que Deus não a veja, e agora este homem vai fazer enfrentamento é um enfrentamento natural do tribunal divino, porque quando Deus se apresenta lá no Éden, chamando Adão, Adão, onde estás? É justamente aquele trágico incidente que aconteceu com o homem que fez com que ele se envergonhasse diante de Deus, porque ele passou a entender que tinha transgredido a ordem divina. O que ocorre também com nossas vidas, quando nós caímos em alguma falta aqui na terra, quando cada um de nós, mesmo que já temos o entendimento da palavra de Deus, somos crentes em Jesus, convivemos no ambiente da igreja, e este ambiente espiritual, este ambiente social, onde é a coletividade, seja no ambiente da família, no ambiente da sociedade, quando venhamos cair em algum tipo de fracasso, a tendência é ficarmos envergonhados, ficarmos frustrados, isto quando temos o temor de Deus. Quando não há o temor de Deus nesta vida, ele é insensível e, na verdade, não procura se corrigir em Deus para que possa ser uma pessoa abençoada, porque o Senhor mostra que o pecado ele causa a dor, e aquele que permanece no pecado, ele não tem condição de sobreviver espiritualmente para a eternidade, pois a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, e aquele que não confessa, ele nunca prosperará na sua vida espiritual, ele passa a ser uma pessoa que a Bíblia fala que é como se tivesse na vida dele uma expectação horrível de juízo todos os dias, consumindo a sua consciência. E também dentro desse contexto da perfeição à morte, vem o que? A velhice. A velhice, ela é uma autenticidade, ela é autenticada, vamos dizer assim, com a gratidão. O texto sagrado que lemos, observamos que o homem ele precisa se preparar para a velhice e para a morte, pois o velho, este tem um nome que, na verdade, nós estamos percebendo que não é mais usado, porque as próprias organizações sociais, governamentais e não governamentais de nossa nação, por exemplo, eles trabalham métodos para que não chame as pessoas de velho, mas a própria Bíblia, ela nos ensina que esse termo velhice, ela deve ser abordado como um ato de gratidão pela pessoa. Bom, eu já cheguei na minha idade, hoje chama meia idade, melhor idade, e assim sucessivamente, vários nomes já deram para essa situação da velhice, mas nós temos a preciosidade espiritual de nossa vida de receber, sabemos receber o tempo da nossa velhice com gratidão, sabendo que Deus já estabeleceu o seu plano sobre a sua vida e que ele já foi uma pessoa que já cumpriu algumas metas de vida aqui na terra, seja no trabalho na obra de Deus, ou no trabalho secular, no trabalho familiar. Ele é uma pessoa dotada de experiências, de perdas e ganhos, de alegrias e tristeza, é uma pessoa dotada de experiência em que possa ainda dar fruto, pois a palavra de Deus, ela diz, na velhice ainda darão fruto. O salmista, ele expressa esta exatidão para que nós possamos estar felizes da corrida que temos aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele quando se apresenta nas vésperas da sua partida para a eternidade, ele diz, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E cada um de nós possamos, em Cristo Jesus também, ter este perfil
de gratidão a Deus pelos dias que vivemos aqui na Terra. Vamos dar uma rápida pausa para o nosso intervalo e voltaremos com o segundo tópico, a responsabilidade. Meus queridos, voltando aqui ao nosso assunto, ao tema da nossa lição, o corpo e as consequências do pecado, vamos abordar agora o segundo tópico, a responsabilidade humana. Corpo e livre-arbítrio. No contexto da responsabilidade humana, nós somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem ou para o mal. O corpo, meus amados, ele é um corpo físico. E este corpo, ele precisa ser respeitado por cada um de nós. Há pessoas que é inconformada com a estética do seu corpo. Há pessoas que não têm uma educação espiritual, como ele deve conduzir o seu corpo na terra. São pessoas que se enveredam por fantasias humanas. Tem dia que ele está satisfeito com o seu corpo, outro dia ele não está satisfeito e às vezes quer gerar mudanças. Portanto, nós somos os fiéis responsáveis pelo cuidado do nosso corpo, da nossa pele, dos nossos cabelos, que está no nosso corpo, nossos braços, nossas pernas, nossos órgãos internos e externos. Temos que termos o cuidado especial dos tipos de alimentações, a água que bebemos, o ar que respiramos, pois, na verdade, este planeta, ele ficou um planeta defeituoso. Nós não temos, por exemplo, a pureza do clima, do ar, nós não temos a pureza dos alimentos. Os alimentos, a maioria deles são sensíveis a estragar, ou seja, a contaminar a nossa saúde através de substâncias químicas, os produtos industrializados, os agrotóxicos que é aplicado na agricultura, no agronegócio. Ou seja, nós vivemos, meus amados, em uma terra em que traz para nós a proporção de várias mazelas e que muitas das vezes nós nos deparamos com essa situação que não sabemos administrar, mas precisamos ter cuidado de cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo ele está dentro da sintonia da decisão do homem. O homem tem o livre-arbítrio, o mesmo livre-arbítrio que foi concedido ao homem no Éden, também é nos dias de hoje. Quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe, quando nós nascemos e passamos a ter uma infância abençoada, os pais são abençoados em Cristo Jesus e ensinam seus filhos no caminho que devem andar. Essas crianças crescem e elas se enchem de responsabilidade para cuidar do seu corpo. No entanto, esta pessoa, quando cresce na sua fase adulta, ela passa a ter a sua responsabilidade no que tange ao livre-arbítrio, se ele vai justamente cuidar da sua vida corporal ou ele vai extraviar. E aí vem os vícios da vida, vem as drogas, as bebidas ilícitas, vem a glutonaria, vem a prática da prostituição do corpo, a prática da prostituição sexual. Ou seja, estamos dentro de um ambiente universal muito delicado, onde as pessoas eles tendem a encaminhar mais para uma vida prazerosa, instantânea, do que ter a primazia de se sentirem filhos de Deus e cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. O comentador ele aborda que a potencialização do sofrimento ela é causada pela natureza pecaminosa, pois nós temos essa natureza pecaminosa e uma vez que colocamos em prática a nossa natureza pecaminosa, ela vai sim potencializar o sofrimento na vida do ser humano. Por exemplo, alguém que não é satisfeito com a sua estética corporal e submete
a modificações, mesmo que tenha o crivo da ciência, digamos, pessoas que às vezes querem mudar a sua forma corporal, não está satisfeito com o rosto e faz as cirurgias plásticas, trata dos órgãos, também até dos órgãos sexuais, pessoas do sexo feminino que não está satisfeito com a sua estrutura feminina e agora quer ser um homem e vai trabalhar para mudar essa situação. Homem que não está satisfeito com a sua estrutura masculina e agora quer ser feminina. Isso estamos vendo, meus amados, no dia a dia da sociedade moderna e que traz justamente sofrimento, ou seja, a potencialização do sofrimento na vida dessas pessoas, porque essas pessoas mesmo que pratiquem o ato do seu livre-arbítrio, fazer do seu corpo o que ele quer, mas não gera paz em sua vida, ou seja, paz espiritual não é gerada em sua vida. Ele pode ter ali uma fantasia momentânea e daí a pouco ele vai perceber que ele caiu em uma armadilha provocada por sua própria natureza pecaminosa. Eu estou citando aqui alguns esses exemplos, aí vem também as práticas das drogas ilícitas, as práticas sexuais ilícitas, e aí vem o acúmulo de doenças transmissíveis e leva uma série de transtorno a uma vida pessoal e muitas das vezes afeta toda uma família, às vezes afeta toda uma comunidade. Por exemplo, meus amados, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra foi uma sociedade que se corrompeu, que se degradou e que realmente desrespeitou a criação que Deus estabeleceu para que o homem vivesse naturalmente. O homem ele não pode viver uma vida desprovida, deixar o costume do homem. As mulheres não podem deixar o seu costume natural. As mulheres e os homens, eles devem se preservarem para viver os seus costumes naturais de acordo com o que Deus estabeleceu para o zelo do corpo, da alma e do espírito e ser pessoas procriativas, ou seja, pessoas que reproduzam. O homem case com a mulher case com o homem, e assim possa se estabelecer uma sociedade sadia no temor do Senhor nosso Deus em Cristo Jesus. Mesmo após a queda do homem, o ser humano possui livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas que afetam o corpo e a vida diante de Deus. Vamos dar uma pausa e logo mais voltaremos para o terceiro tópico do abatimento à glorificação. Muito bem, meus queridos, estamos de volta. O terceiro tópico da nossa lição, do abatimento à glorificação, dando continuidade ao nosso tema, o corpo e as consequências do pecado. Primeiro, o comentador, ele trata aqui da realidade das enfermidades. As enfermidades na nossa vida, elas têm que ser entendidas por nós como um fator real. Nós não estamos isentos das enfermidades. Jesus tem poder para curar de todo mal? Tem sim. Mas nós não vamos radicalizar que o Senhor Jesus Cristo, ele vai me curar de todas as minhas enfermidades. Não podemos radicalizar. Porque se nós nos voltarmos para este ponto, passamos a transgredir a vontade divina. Se eu estou enfermo, eu tenho que ter a ciência de que eu estou sendo abatido neste corpo, eu estou sendo abatido neste tempo provisório aqui na Terra. Posso ser abatido pelas enfermidades, pode ser abatido por acidentes que sejam causados de natureza pessoal. Por exemplo, qual é um acidente que pode me gerar uma enfermidade naturalmente? Pode ser um acidente por minhas precipitações, pode ser um acidente por consumir, digamos, alimentos que não são saudáveis para o meu corpo.
Digamos que eu sou um trabalhador e não uso os equipamentos de proteção e de repente eu venho ser acometido de uma determinada enfermidade gerada por algum tipo de substância química que eu não usei os equipamentos ideais para trabalhar aquela área de atividade secular. Então eu posso, digamos, ser acometido de uma doença por meio de envenenamento voluntário ou involuntário. E aí esse campo de tragédias geradas por nossas fraquezas, por nossos descuidos, por nossas omissões, elas podem ser problemas que o Senhor Deus pode permitir que convivamos com Ele. Há enfermidades que é para a morte, a Bíblia diz que há enfermidades que é para a morte, mas também há enfermidades que o Senhor se utiliza para a glória de Deus. Quando Ele quer curar, quando o homem, ele, mesmo enfermo, ele é uma pessoa que agradece a Deus, ele evangeliza, ele canta louvores a Deus, ele trabalha, mesmo enfermo. Observamos que tem pessoas que não têm seus membros, falta uma perna, falta um braço, mas ele não deixa de glorificar a Deus. Ele põe a mão na massa, vai lá, trabalha, dando exemplos extraordinários para outras pessoas que às vezes têm um corpo perfeito e não querem exercitar uma atividade laboral na sua vida. Portanto, meus queridos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor Todo-Poderoso que está pronto para curar qualquer espécie de enfermidade. É muito debatido no meio cristão, nos dias atuais, que existe uma doença, aquela doença, aí as pessoas dizem que o câncer não tem cura. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus que Ele salva, Ele cura as enfermidades, Ele batiza com o Espírito Santo e logo Ele voltará para levar o seu povo para morar na eternidade. Jesus não mudou. O Senhor Jesus Cristo, que operou milagres no meio da sociedade contemporânea em Israel, em Jerusalém, nas províncias adjacentes, nas comunidades adjacentes ali da região da Judéia, os milagres que Jesus operou naquele período, ele opera hoje também. Mas há um detalhe também que eu preciso deixar aqui esclarecido, que o Senhor não opera maiores milagres em nosso meio, assim como ele diz que não operaria maiores milagres em Jerusalém, por causa da incredulidade do povo. Se em mim há uma enfermidade e eu não deposito no Senhor a fidelidade da fé, pois a fé tem que ser com sinceridade, eu poderei não alcançar esta bênção porque eu duvidei do que o Senhor Deus poderia operar na minha vida através dos milagres. E, portanto, a fé é a instrumentalidade. Eu costumo aplicar isso na minha vida. A fé é um instrumento para enfrentar o sofrimento e também sermos persistentes nas lutas. A exemplo do nosso irmão Jó, assim como o nosso comentador, ele faz referência aqui, Jó capítulo 1, versículo 20 ao 22, 19 e também o 25. E, portanto, nós temos várias experiências, vários exemplos de homens e mulheres que venceram pela fé essa problemática da realidade das enfermidades. O comentador fala ainda que o enfado e a canseira devem ser de plena consciência do ser humano. Nós cansamos, nós nos enfadamos, nós somos limitados em tudo que fazemos, nós, por muitas vezes, na juventude, queremos correr demais, mas não é bom, e às vezes só vamos se conscientizar que estamos gerando prejuízo para o nosso corpo, nossa saúde física, nossa saúde mental e nossa saúde espiritual. A nossa alma, pode sofrer por sermos exagerados, por sermos pessoas que venha achar que, por ser novo,
pode fazer tudo, não tem o seu horário de descanso, não tem o seu horário de reflexão, não tem o seu horário de buscar a presença do Senhor, não tem o seu dia de se congregar na casa do Senhor, ou seja, é uma pessoa que vive 100% para trabalhar. Trabalha de dia, trabalha de noite, e na hora de se alimentar também, ele se alimenta angustiado, correndo. E aí a Bíblia diz que não devemos comer o pão da angústia. O que é comer o pão da angústia? É não sermos alimentados dentro de um clima de gratidão. Portanto, quando formos à mesa, nos alimentarmos do pão que o Senhor concede para nos alimentarmos, temos que estar perante um ato de gratidão a Deus por aquele alimento e alimentar-se corretamente, é importante. Além de consumir os alimentos, deve também verificar se está consumindo uma água de qualidade e assim sucessivamente. E o comentador, nesse terceiro tópico, também ele aborda o corpo glorificado. O corpo glorificado é a esperança do salvo por Cristo que vive em santificação, de uma redenção completa, inclusive do corpo. O corpo glorificado é algo futuro para a vida daqueles que serão arrebatados e ressuscitados por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo. Será uma mudança do corpo terreno, do corpo carnal, ou seja, dessa forma, essa forma humana, ela será mudada, este corpo terreno, carnal e mortal, para um corpo celestial e espiritual, e além do mais, um corpo imortal, semelhante ao corpo de Cristo Jesus, o homem perfeito, pois na imperfeição de Adão herdamos um corpo imperfeito. Portanto, na perfeição de Cristo, vamos herdar um corpo perfeito. Pois quando sairmos daqui, meus queridos, nós estaremos plenamente resguardados de todo e qualquer problema que é gerado pela ação da transgressão do homem, ou seja, pela ação do pecado. E eu me alegro porque em breve o Senhor Jesus Cristo voltará para cumprir com esta redenção universal, que é ressuscitar dos mortos todos aqueles que morreram em Cristo Jesus e arrebatar a igreja que aguarda gloriosamente a vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, devemos nos manter firme nesta esperança e entender que aquele que for fiel até o fim, ele herdará uma coroa de glória, uma coroa de justiça, pois o Senhor é justo e é perfeito para cumprir em cada um de nós este plano de redenção que nós jamais teríamos capaz de realizar por nós, pois Cristo Jesus, ele é o Cordeiro Pascual, dando a resposta da própria visão de Deus, quando olhou para o céu e a terra, não viu um justo sequer. E o Senhor Jesus, quando foi promessa nossa lá no Éden, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Este Cristo Jesus, ele está às portas para vir e assim nos resgatar para as mansões celestiais e viver uma vida plena eternamente. Muito bem, vamos aqui partir para a nossa conclusão, um rápido intervalo e voltaremos já já para a nossa conclusão. Meus queridos, nós estamos concluindo a lição O Corpo e as Consequências do Pecado. Este tema que nos trouxe aqui satisfação em debater este assunto com a nossa consciência, com a nossa simplicidade de transmissão, a nossa simplicidade de verbalizar. Mas eu gosto de dizer que os que estão ouvindo precisa se portar como os bereanos. Consulte-se justamente o que falamos está de acordo com as Sagradas Escrituras. Eu estou trazendo um resumo da lição, no entanto, pode ficar dúvidas em alguém e nos remete
a pergunta, a dúvida, pois às vezes podemos ser falhos na transferência do texto e do contexto da lição. Mas quem está de posse da lição pode consultar tudo que está escrito, pois é uma lição bem comentada. Portanto, a nossa conclusão é que está aqui após o terceiro tópico, e queremos concluir dizendo que, apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação quando seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. Esta é a nossa esperança. E apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo, como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo, temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Imagine só, meu querido, nós teremos um novo corpo. E eu convido você para buscar conquistar em Cristo Jesus este corpo saudável. Um corpo que jamais morrerá, sentirá dor. Pois no céu, o céu de glória, que não entra pecado, seremos perfeitos, assim como Cristo. A nossa alma, ela geme. Quando nós não estamos satisfeitos com alguma coisa, com algum ato, mesmo nosso, a nossa alma geme. E passamos a dizer, na nossa oração, Senhor, como eu devo me portar? Como eu devo melhorar? Por quê? Como eu devo me aperfeiçoar? Porque há esse clamor de aperfeiçoamento, porque somos imperfeitos. E sendo imperfeito, nós só encontramos a perfeição em Cristo Jesus, porque o que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o fim. Portanto, encerramos aqui e eu quero deixar registrados os meus agradecimentos ao nosso pastor Daniel Faustino de Lima, pastor da nossa igreja em Patu, supervisor do campo, também a superintendência da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do superintendente, nosso irmão Francisco, e saudar também e agradecer a todos do corpo docente e discente da nossa igreja, e também agradecer a você por nos acompanhar e também por orar por nós para que possamos melhorar cada dia na divulgação do ensinamento doutrinário das Sagradas Escrituras. A paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.